Erros, encobrimentos e investigação mal feita. Esses três elementos caracterizam o caso devastador de Amanda Wienckowski. Amanda foi achada nua e congelada, de cabeça para baixo, em uma lata de lixo. A polícia diz que ela veio parar aqui por acidente. A vida de Amanda foi trágica do começo ao fim, mas o seu fim foi particularmente perturbador. O que pode ter acontecido com Amanda e como ela foi parar em uma lixeira no inverno de Nova York? Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Notts, seu apresentador. Toda semana posto novos documentários de crimes reais apresentados por mim. Se gosta desse conteúdo, inscreva-se. É grátis e só avisa quando houver vídeos novos. Amanda Wienckowski, conhecida como Amanda, nasceu e cresceu em Buffalo, Nova York. Amanda estudou na Niagara Whitfield High School em 2006. E de acordo com sua mãe, Leslie, ela também foi coroada Miss Teen Buffalo em um determinado momento. No ensino médio, Amanda praticou dança, natação e acrobacias. Imagine só. Ela tinha todos os ovos em cestas diferentes, e as coisas estavam indo muito bem. Amanda sonhava em se tornar policial. Ela queria mudar o mundo, era inteligente, bonita e forte. Nessa mesma época, Amanda também recebeu o diploma do Conselho de Serviços Educacionais Cooperativos, BOCES, para se tornar policial. Ela estava perto de realizar seu sonho, mas infelizmente seus planos mudaram. Sabe o que dizem? Você é quem acompanha. Segundo a mãe dela, Amanda conheceu pessoas duvidosas enquanto trabalhava para obter seu diploma do BOCES. Foi nesse momento que ela caiu no vazio do vício. Era como se Amanda tivesse sido sugada para um buraco negro profundo e não conseguisse sair. Ela disse à mãe que sentia como se o diabo a perseguisse. É doloroso ouvir, mas é uma ótima analogia. É como fugir de quem você não vê. A cada passo, parece avançar, mas ainda sente a respiração deles no seu pescoço, cada vez mais pesada. Ver Amanda, que era uma garota ambiciosa de 18 anos com sonhos incríveis, agora presa na teia do abuso de substâncias, é devastador. Amanda era uma lutadora, tentou largar o vício e Leslie a levou a uma clínica de desintoxicação. O dinheiro era pouco, mas Leslie apoiou a filha em todos os momentos, apesar das dificuldades comuns da jornada. Amanda não queria ser viciada. Ela tentou tantas vezes largar o vício, mas as coisas simplesmente não estavam dando certo. Chegou um momento em que Amanda teve que recorrer ao trabalho adulto para pagar pelo seu vício. Ela mantinha relações físicas em troca de substâncias, caindo em um ciclo cruel. Amanda sabia que não podia continuar fazendo isso, mas também sentia que seu corpo iria se revirar por dentro se ela não continuasse alimentando o demônio. Amanda lidava com todo tipo de gente suspeita e tinha um gerente na época, Adam Patterson. E de acordo com algumas fontes, quando você olha os dois lado a lado, Adam é velho o suficiente para ser o pai de Amanda, mas ele não era. Ele era o gerente da Amanda. Ah, e a Amanda também morava com esse gerente na reserva Tuscarora, em Lewiston. Adam conhecia todos que podiam ajudar Amanda. Eles tinham o que ela queria, e ela, o que eles precisavam. Então a Amanda marcava encontros entre os dois e ele a levava até a casa dessas pessoas, onde os acordos eram feitos. Você pode ler nas entrelinhas. Então, essa era a vida da Amanda antes de sua morte prematura. E foi exatamente isso que ela estava fazendo no dia fatídico em que desapareceu. Na época do seu desaparecimento, além de tentar vencer essa batalha entre o vício e o trabalho adulto, Amanda trabalhava em um bar chamado Cocktail Bob's e estava matriculada no Niagara County Community College, onde cursava aulas de justiça criminal. Em 5 de dezembro de 2008, Amanda trabalhava no bar quando recebeu uma ligação de Adam, seu colega de quarto e gerente. Ele acabara de falar ao telefone com Justice, o próximo cliente da Amanda. Não sei se Amanda sabia na época, mas esse Justice era péssima notícia. Ele era violento e conhecido como um gigante assustador. Ele tinha apenas 22 anos na época, era forte como um tanque, e não ajudava nada o fato de ter um histórico criminal duvidoso. Além disso, seu nome verdadeiro era Antoine Garner, não Justiça. Segundo o acordo com Adam, Amanda precisava ir à casa de Antoine, em Buffalo, no leste, para a troca. Então Amanda pediu para uma amiga do trabalho cobrir o turno dela, entrou no carro de Adam e os dois partiram.
Quando chegaram à casa de Antoine, Amanda desceu do carro e, de acordo com Adam, ele ficou do lado de fora, no carro. Quero deixar claro que daqui em diante, essa é a versão dos fatos de Adam, então interprete como quiser. Mas ele disse que depois de esperar cerca de 1 hora, Amanda ainda não tinha saído, mas ele recebeu uma ligação dela. Aparentemente, Amanda disse a ele que ia demorar um pouco e que ele não deveria esperar por ela. Então Adam fez exatamente isso. Ele ligou o carro, saiu da casa de Antoine e achou que Amanda voltaria para casa sozinha, mas isso não aconteceu. Amanda não voltaria para casa e também não atenderia às ligações da mãe. Amanda e Leslie conversavam sempre por telefone. Quando Leslie ligou no dia seguinte e Amanda não atendeu, ela ficou muito preocupada. Isso não era típico de Amanda. Mesmo que Amanda estivesse se divertindo, ela ligaria para a mãe, mas já fazia quase 2 dias e Leslie estava cansada de esperar contato. Ela imediatamente chamou a polícia em 7 de dezembro e registrou o sumiço da filha de 20 anos. Amanda estava desaparecida havia 2 dias, sem voltar para casa ou atender o telefone, e a polícia queria falar com Adam Patterson, considerado a última pessoa a vê-la. Quando a polícia interrogou Adam, ele contou exatamente o que acabei de te dizer. Ele levou Amanda à casa de Antoine para a troca. Amanda avisou Adam que se atrasaria, então ele foi embora. Quando a polícia perguntou o que Adam fez após sair da casa de Antoine, ele disse que foi para casa por volta das 20h30. E depois disso, ele não sabia onde Amanda estava. A polícia precisou recuar, pois Adam não foi o último a ver Amanda viva. Foi ninguém menos que Antoine Garner. Então a polícia sabia onde procurar respostas, e eles se encontraram na porta da casa de Antoine, que ficava em uma parte muito perigosa da cidade. Ao ser interrogado, Antoine contou algo totalmente diferente à polícia. Antoine disse que Adam e Amanda foram à sua casa, mas Amanda ficou só 10 a 15 minutos, e depois saiu com Adam. Quando perguntado se Amanda e Antoine tiveram relações físicas, Antoine negou ter feito qualquer coisa desse tipo com Amanda. De acordo com Antoine, Amanda esteve na casa, eles conversaram um pouco. Ele deu a ela as substâncias desejadas e ela foi embora sem dar nada a Antoine. Olha, eu posso não saber muita coisa, mas Antoine não parece ser um cara que faria favores para estranhos assim, sem receber nada em troca. Esse ramo é estranho, mas é certo. Você dá e recebe. Não há caridade. Então, será que Antoine estava se sentindo tão generoso naquele dia que simplesmente decidiu dar a Amanda o que ela queria sem receber nada em troca? Não acho. A polícia também ficou confusa. Eles conversaram com os 2 homens, que poderiam ou não ser as últimas pessoas a ver Amanda. Nenhum deles era confiável e as histórias não batiam. Isso continuou por um tempo, enquanto as buscas por Amanda prosseguiam. Principalmente seus amigos e a mãe, Leslie, procuravam Amanda em todos os lugares que ela costumava ir. Mas não havia sinal dela. Amanda não estava em lugar algum. Horas viraram dias, dias viraram semanas, e então mais de um mês se passou, e ninguém tinha ideia de onde Amanda poderia estar. A mãe dela estava quase tendo um colapso, lutando para manter a calma. As primeiras horas e dias são cruciais em casos de desaparecimento. Mas pensar que já fazia 4 semanas e não havia nenhuma pista de Amanda era muito assustador. A mãe e os amigos de Amanda tinham um mau pressentimento sobre esse silêncio. Amanda estava tentando colocar a vida de volta nos trilhos, mas agora ela tinha deixado todos para trás e ninguém sabia onde ela estava, se ela estava viva ou não. Essa dúvida logo seria esclarecida, começando com uma ligação para o 911. Não sabemos quem fez a ligação. Relatórios disseram que uma ligação anônima indicou à polícia algo em uma lixeira no leste de Buffalo. Serviços de emergência e polícia foram enviados e, ao chegarem, o local parecia estranhamente familiar. Agora, era principalmente um estacionamento de igreja, mas, surpreendentemente, era no mesmo lugar onde Antoine Garner morava, o mesmo lugar onde Amanda foi supostamente vista pela última vez e foi para o encontro. Os policiais se aproximaram da lixeira em questão e, ao abri-la, ficaram chocados. Agora não sei se mencionei isso antes, mas era janeiro de 2009, então era pleno inverno em Nova York. Então estava congelando lá fora, não apenas frio, mas miseravelmente frio. Bem, quando a polícia abriu a lixeira, eles encontraram algo. Um corpo congelado, não sabiam se era homem ou mulher, pois todo o cabelo da vítima havia sumido. A cabeça estava raspada, o corpo foi deixado de bruços na lixeira, com marcas no rosto e pescoço.
A tatuagem de borboleta no pescoço era o único identificador, levando a polícia a parar imediatamente. Amanda tinha uma tatuagem de borboleta no pescoço. A polícia precisou chamar um familiar de Amanda para identificar formalmente o corpo, e foi o próprio irmão de Amanda quem acabou identificando a irmã. Deve ter sido insuportável para esse cara. Tinha que ter sido. Ele ligou para a mãe em estado de histeria, completamente incrédulo e prestes a perder a cabeça. Já fazia mais de um mês sem respostas, e agora a realidade estava se impondo. Amanda se foi para sempre. A vida dos entes queridos de Amanda nunca mais será a mesma, mas mal sabiam eles que ainda havia mais sofrimento reservado para eles. A polícia desconfiava muito da localização da lixeira. Como ela foi deixada perto da casa de Antoine, os investigadores pensaram que seria fácil de resolver. Mas quando falaram com Antoine novamente, ele negou tudo. Chegou a afirmar que se fosse matar Amanda, não seria tão burro de deixar o corpo ao lado da própria casa. Mesmo assim, o corpo de Amanda foi levado para a autópsia para determinar a causa da morte. Mas a própria autópsia virou um grande tema de controvérsia no caso de Amanda. E até hoje, não uma, nem duas, mas 3 autópsias foram realizadas para descobrir como Amanda perdeu a vida. A primeira autópsia foi feita logo após encontrarem o corpo de Amanda e concluiu que a causa da morte foi, veja só, overdose acidental. Ironicamente, e de forma bastante chocante, não houve nenhuma menção a qualquer uma das marcas no corpo de Amanda, que eram inconfundivelmente hematomas e lacerações. A autópsia inicial concluiu que a morte de Amanda foi um acidente. Os legistas sugeriram que Amanda, por seu histórico de dependência, usou drogas na noite do desaparecimento, raspou a cabeça, descartou as roupas e caiu de rosto numa lixeira. Acreditável? Talvez em outro universo, mas não aqui. Não é preciso ser legista ou ter conhecimento forense para saber que Amanda foi vítima de um ataque brutal. A causa da morte dela poderia ser qualquer coisa, menos um acidente. Infelizmente, se a autópsia dissesse que Amanda morreu por acidente, não haveria razão para investigar assassinato no tribunal. A segunda autópsia foi feita em novembro de 2011, porque era claramente obrigatória. O advogado da família de Amanda, Stephen Cohen, contratou 2 patologistas forenses que pediram o corpo dela para uma nova autópsia. E as coisas que eles descobriram foram absolutamente angustiantes. Alguém usou as próprias mãos para tirar a vida de Amanda. Havia também ferimentos de defesa no corpo de Amanda, que eram compatíveis com o fato de que ela tentou lutar contra o agressor. O fato de ela ter sido achada careca, nua e de cabeça para baixo em uma lixeira só prova que alguém fez isso com Amanda. Como se não bastasse, ela ainda estava sem língua. Dá para ver claramente a diferença entre as autópsias. A segunda autópsia, mais convincente, indica que Amanda foi assassinada. Stephen Cohen também pediu um novo exame toxicológico independente no corpo de Amanda. Os resultados indicaram que os níveis de Amanda não eram altos o bastante para causar overdose ou morte. Ela tinha drogas no corpo, mas não em quantidade letal. O que havia em grande quantidade em seu organismo era uma droga de estupro comum. Além disso, foi isso que levou a avanços no caso. Encontraram evidências de DNA no corpo de Amanda. Foram obtidas do corpo de Amanda 4 amostras de DNA, 2 perfis femininos não identificados e DNA de Adam Patterson e Antoine Garner. Como o DNA feminino foi parar no corpo dela, realmente não sabemos, mas parece bem óbvio como o DNA de Adam e Antoine foi parar nela. Mas isso ainda não respondia realmente à principal pergunta: quem tirou a vida dela? Tudo isso levou à terceira e última autópsia realizada em Amanda por ordem do promotor, e ela foi feita de forma independente pelo Dr. Scott LaPointe no início de 2012. Mas em seu relatório, a causa da morte de Amanda foi indeterminada. Alguns relatórios afirmam que uma 4ª autópsia foi feita no corpo de Amanda, mas os resultados foram iguais. Indeterminada. Mesmo assim, não houve resultados concretos, pois a certidão de óbito de Amanda ainda apontava overdose acidental devido à confusão da primeira autópsia. Leslie, mãe dela, queria mudar isso. Ela tentou mudar a causa da morte para homicídio e processou o condado de Erie e o médico legista-chefe em setembro de 2021, quase 13 anos após sua filha ser encontrada naquela lixeira. O objetivo de Leslie era simples:
Ela queria que a causa da morte fosse alterada para assassinato, indeterminada, ou que o Instituto Médico Legal do Condado de Erie reabrisse a investigação para definir a causa corretamente. Mas nada disso aconteceu porque o tribunal rejeitou o processo por estar fora do prazo de prescrição, o que é simplesmente insano. Já fazia mais de uma década desde que Amanda foi encontrada indiscutivelmente assassinada, e depois de várias autópsias e um processo judicial, o caso ainda estava parado. Consegue imaginar como a mãe da Amanda e quem a amava se sentiam após tantos anos? Buscando respostas e enfrentando obstáculos sucessivos é devastador. Mas nem toda a esperança está perdida. O DNA de Antoine Garner foi encontrado no corpo de Amanda. E por um tempo, antes da autópsia ser realizada, ele foi considerado uma pessoa suspeita aos olhos da polícia. Quando a autópsia e o atestado de óbito de Amanda apontaram overdose acidental como causa da morte, a investigação praticamente acabou. E Antoine já não era sequer remotamente suspeito. Como alguém pode descartar Antoine e seu possível envolvimento tão facilmente? Ele era um homem violento, envolvido com pessoas e situações suspeitas. E ele foi a última pessoa a ver Amanda viva. Além disso, como você lembra, Antoine disse que ele e Amanda nunca tiveram intimidade física. Então, por que o DNA dele estava nela? O corpo de Amanda foi achado no estacionamento de uma igreja, a poucos passos da casa de Antoine, último local onde ela foi vista. Não importa como você veja, tem algo em Antoine que simplesmente não está certo. Apesar dele alegar armação após o corpo de Amanda ser encontrado, não podemos ter certeza de nada. Mas algo aconteceu em 2013, 5 anos após o desaparecimento de Amanda. Apesar de não ter relação com Amanda, as semelhanças impressionam. Veja, em 2013, Antoine Garner foi preso por vários crimes. Isso incluiu agressão e quase assassinato de uma trabalhadora adulta cujos serviços ele havia pago. Ao investigarem os crimes de Garner, descobriram que ele cometeu vários crimes graves entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Essa linha do tempo soa familiar porque foi exatamente quando Amanda foi dada como desaparecida e depois encontrada naquela lixeira. Antoine, sendo o homem que é, também foi pego com um menor de idade e também foi preso por assalto à mão armada. Mas além de tudo isso, em junho de 2011, a polícia descobriu que ele havia contratado uma trabalhadora adulta e a estrangulou com as próprias mãos. Parece familiar? Então você já pode imaginar que tipo de cara é o Antoine. Quero dizer, não é preciso muito para imaginar ele como uma pessoa violenta e terrível, que faria qualquer coisa só para machucar alguém que mexesse com ele, ou até mesmo alguém que não mexesse, como a mulher que ele fez de refém enquanto assaltava a casa dela. O DNA de Antoine no corpo de Amanda e a mentira dele sobre não ter tido relações com ela na noite do desaparecimento são muito suspeitos. Eu, pessoalmente, não vejo como isso é possível. Mas deixando o caso da Amanda de lado por um momento, Antoine foi condenado a 18 anos de prisão pelas acusações de estrangulamento, agressão e 2 roubos, e ele ainda está preso até hoje. Mas ele nunca foi acusado no caso da Amanda? Já se passaram 16 anos desde que Amanda saiu do turno no Cocktail Bob's com Adam e foi para a casa do Antoine. Faz cerca de 16 anos que seu corpo congelado foi achado em uma lixeira perto da casa do Antoine. Faz 16 anos que a autópsia identificou o DNA de Antoine e Adam no corpo de Amanda, mas ninguém foi preso pelo assassinato. Não sabemos se Antoine estava envolvido, apesar das evidências indicarem provável participação. Mas mesmo que estivesse, Adam poderia estar envolvido? Afinal, era o empresário dela. Ele marcou o encontro entre Antoine e Amanda. Já faz mais de 10 anos que uma mãe perdeu a filha. Até o momento, o responsável não foi punido. Leslie sabe que sua filha foi assassinada, mas sua longa luta trouxe muitas decepções e nenhum progresso, mas ela ainda está lutando por justiça. Justiça para sua filha, que é mais do que apenas uma viciada ou uma trabalhadora adulta. Em abril de 2021, surgiram evidências de que Antoine pode ter usado um taser ou arma de choque para imobilizar Amanda antes de tirar sua vida. E os apoiadores desse caso afirmam que tem uma testemunha que pode atestar que Antoine tinha uma arma de choque e que ele realmente a usou em Amanda. Se as testemunhas forem confiáveis, isso acrescenta uma nova dimensão à história. O ativista e candidato a xerife do condado de Erie, Miles Carter, enfatizou que o caso de Amanda deveria ser investigado mais a fundo, seja com um novo olhar ou colocando as evidências óbvias em destaque.
Até 2025 não houve novas atualizações sobre o caso. Antoine ainda está atrás das grades cumprindo sua sentença, e ninguém sabe quando ele será solto, mas provavelmente será libertado em breve. Espero que os investigadores do caso Amanda encontrem a prova definitiva que responsabilize o assassino, seja quem for. Leslie está esperançosa, mas devastada por ter tentado tanto sem conseguir justiça para sua filha. Ela não tem um desfecho. Ela nem sabe como fazer as pazes com essa situação horrível. Já passou da hora do caso de Amanda ser encerrado e de uma forma satisfatória? É a única forma de garantir que Amanda não morreu em vão e que o assassino ou assassinos sejam responsabilizados por seus atos. Amanda não era descartável. Era uma jovem com esperanças, sonhos e ambições como todos nós. Ela tomou decisões ruins, que a levaram a lugares ruins, mas estava fazendo o melhor que podia para sair desse estilo de vida em que se encontrou e colocar as coisas nos trilhos novamente, para que pudesse se tornar uma policial, como sempre planejou. É devastador saber de jovens mulheres, ou qualquer um, entrando em um estilo de vida tão destrutivo, mas todos estamos a um dia ou decisão ruim de nossas vidas não serem melhores. Tudo o que podemos fazer é o nosso melhor, e Amanda, tragicamente, estava fazendo exatamente isso. E isso parte meu coração ver a mãe dela ficando com tanta dor depois que sua filha foi tirada dela de forma tão violenta. Esse caso precisa ser resolvido, e Leslie precisa de um desfecho. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Scott Heidenauer e Yozarge. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público. E é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Eu agradeço aqueles de vocês que decidiram fazer isso. Se quiser participar, clique em Seja Membro abaixo do vídeo ou use o link na descrição. E não se esqueça, a nova camiseta de Histórias Reais de Crime, Nunca é um Manequim, já está disponível no link abaixo. Ao comprar, você apoia o canal e ganha uma camiseta incrível. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Mas meu nome é Ty Knotts e eu vejo vocês no próximo vídeo.